Olá, boa noite. Boa noite, Maclara. Oi, Flávia, daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Renata. Boa noite, Josiane. Tudo bem com vocês? Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Kátia. A Kátia sempre presente aqui nas lives. Oi, Simone. Tudo bem, querida? Bom, hoje é terça-feira e vamos começar mais uma live sobre zumbido, sempre com um convidado diferente. E hoje quem vai me acompanhar para um bate-papo é a fonoaudióloga Flávia Suzuki e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que faz parte do rol aí dos tratamentos. Oi, Rafa! Tudo bem? Então nós vamos falar sobre terapia sonora, tá? Então, para quem nunca assistiu uma live minha, inicialmente eu começo com um bate-papo com o meu convidado e da metade para o final da live eu abro para as perguntas, tá? Para facilitar, de repente vocês podem mandar as perguntas para vocês onde está esse pontinho de interrogação aqui embaixo, tá bom? Mas de qualquer forma, só para vocês saberem que eu não respondo, a gente não responde na hora, né, que vocês perguntam, mas no final a gente vai dar todo o apoio para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há praticamente 20 anos, eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, tudo em zumbido, pelo departamento de otorrino. Atualmente eu sou pesquisadora do grupo de pesquisa em zumbido aqui no Hospital das Clínicas da USP. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, e também eu ministro cursos ministro cursos para dentistas também, tá? Eu também ministro aulas, né, cursos de mindfulness apenas para pessoas que têm zumbido. Não é para profissionais, tá bom? Inclusive, a gente está terminando agora o curso. Na próxima semana nós vamos terminar. E depois vamos ver se a gente vai começar um outro ainda esse ano, tá bom? Para quem se interessar, eu vou anunciar ainda sobre o curso, tá bom? Só para eu ter uma noção de quem está aqui participando, coloca, por favor, um joinha quem for profissional e coloca a mãozinha quem for... digamos assim, quem tiver zumbido, quem tiver o sintoma de zumbido, tá? Só para eu ter uma noção boa aí. Então, agora eu vou chamar a Flávia. Deixa eu só clicar aqui para ver se, que às vezes dá um tiltzinho aqui, para um pouquinho. A maioria aqui, todo mundo com zumbido. Tá colocando aí a mãozinha, né? Bastante gente com zumbido, isso aí. Nosso interesse é ajudar essas pessoas. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou chamar. Tô chamando. Tá entrando. Oi, Norma, Carol. Oi, Oi, querida Flávia. tudo bom? Tá me Tudo escutando? bem? Obrigada, viu, por você ter aceito o meu Eu convite. conheço. É uma honra ter você aqui. Foi um prazer enorme te conhecer esse ano pessoalmente, né? Antes da pandemia, naquele Na finalzinho verdade, ali no 3 dias antes de começar a quarentena. nossa, lá no congresso, todo mundo passando o álcool, ninguém podia mais abraçar, mas a gente conseguiu estar lá juntas. E foi, opa, caiu. Imagina. E foi um congresso muito bacana lá, promovido, né, pelo Eric, pelo Fernando Ganança, foi muito bacana, né? Bom, para o pessoal te conhecer, eu queria que você se apresentasse, tá? Para falar um pouco da sua formação, né? Como fonoaudióloga, onde você se formou, aonde você está no momento, onde fica seu consultório. Bom, posso começar dizendo que eu sou uma orgulhosa pernambucana e uma paulista de coração, que estou aqui há quase 30 anos em São Paulo. Fiz minha faculdade no Recife, na Universidade Católica de Pernambuco, e vim para São Paulo fazer especialização, ficar 2 anos na Santa Casa. Estou aqui desde então. Desde 96 estou na Unifesp,
Então, eu estou lá há quase 25 anos, onde eu fiz o resto da minha formação acadêmica, né? Mestrado, doutorado, todas as pesquisas. E trabalho lá num grupo de zumbido com o Dr. Hector. Está investindo mais no serviço público mesmo. Então, por enquanto, eu estou assim, deixei o consultório, tenho uns 6, 7 anos, estou só na Unifesp agora. Ah, tá como pesquisadora, né? Então, Trabalhando nessa parte de pesquisa. a gente faz um pouco de tudo, né? Então, a gente pesquisa na área acadêmica e na área de ambulatorial mesmo. E tem um ambulatório também, né? Os atendimentos, né? Perfeito, perfeito. Bom, Flávia, eu sempre faço essa mesma pergunta para todos os meus convidados, né? Com você não seria diferente. Então, eu queria saber se é possível um zumbido ser curado. Digamos assim, a pessoa deixar de perceber um zumbido. Isso é possível ou não? Sim. Na verdade, assim, a gente tem vários casos, principalmente o zumbido agudo, aquele zumbido por uma infecção de ouvido, por uma otite, até mesmo aquele zumbido pós-balada. Digamos que você fica 2, 3 dias, tem um repouso auditivo e o zumbido some, nunca mais vai aparecer. Sim, isso acontece. Alguns casos, você consegue essa cura total. A grande maioria, o que a gente consegue quando a gente lida com sintoma, não quando a gente lida com causa. Por exemplo, você trabalha com zumbido somatosensorial. Então, isso é uma causa. Você consegue curar a causa. Eu já trabalho na terapia sonora, a gente termina trabalhando aquele sintoma que após tratar a causa, ou o zumbido permanece, certo? Ou você já identificou a causa e não é uma causa, digamos, tratável, mas que a gente vai tratar o sintoma. Como a gente lida com sintoma, é mais fácil a gente comparar com, por exemplo, uma enxaqueca. Eu posso, de repente, ficar boa, fazer um tratamento, ficar boa da enxaqueca e nunca mais na vida ter uma crise. Mas eu não posso dizer que eu curei, mas eu posso dizer que eu controlei e posso nunca mais na vida. Isso acontece muito. Você pode ter vários casos de zumbido que você realmente fez o tratamento, fez o sintoma, o paciente se conscientizou daquilo e nunca mais vai ter o zumbido. Então, assim, eu acho atualmente extremamente promissor tudo que a gente tem para o paciente ou mesmo se curar ou nunca mais perceber o zumbido. Isso sim. Exatamente. Flávia, muito bem. Eu sempre pergunto isso, né? Porque a gente vive, nós que somos especialistas, trabalhamos com pessoas que têm zumbido, atendemos esse tipo de paciente, a gente sabe que esse discurso, né? Que eles ouvem muito de vários profissionais dizendo que não é possível tratar um zumbido e que não é possível um zumbido deixar de ser percebido, ou seja lá o termo que a gente usa. A gente usa o termo aqui cura porque é um termo mais leigo, é mais fácil para o leigo do Instagram entender. Né? Quando a gente vai para os congressos, a gente usa mais essa questão da percepção, né? O termo mais da percepção. Então, a gente sabe, eu pelo menos, todos os meus pacientes sempre já tiveram histórias de profissionais que falam, olha, não é possível um zumbido desaparecer, não é possível ser tratado. E isso é uma bandeira realmente que a gente precisa levantar e colocar aqui, principalmente nas redes sociais, que é um canal muito importante para os leigos que nos ouvem aqui, né? Por isso que eu sempre pergunto isso para os meus convidados, né? Agora, Flávio, você teria algum caso de zumbido que a pessoa parou de perceber esse zumbido? Sim. E até o momento que você entrou em contato não estava mais com zumbido? Sim. Deixa eu ficar segurando. Tá. Sim, claro que sim. A gente teve vários casos que você tem, assim, uma resposta muito boa com terapia sonora. Então, assim, já que o tema é terapia sonora, vamos falar daqueles que tiveram a melhor com terapia sonora, tá? A gente fez um trabalho, a equipe, onde a gente acompanhou... Flávia, o seu áudio tá um pouquinho baixo. Se você puder aumentar o volume ou falar mais alto. Vê se tá melhor agora. Melhorou. Tivemos um trabalho lá na Unifesp, do grupo da Unifesp, que a gente acompanhou por 2 anos 10 pacientes, onde a gente usou o gerador de som para fazer a terapia sonora.
O acompanhamento era a cada 3 meses, a gente fazia nova bateria de exames, o paciente ficava, novos ajustes, ficava 2 horas com o paciente. E a gente tinha um acompanhamento mensal por WhatsApp. Então, foi um acompanhamento bem de perto. Tá. Desses pacientes, olha, 9, se a gente vai falar em termos leigos assim, tivemos cura. Um teve cura mesmo, total, daquele de zerar. A gente tem uma forma de a gente avaliar o impacto na qualidade de vida, é o THI. É um questionário de 25 perguntas que a gente faz para os pacientes para saber o quanto aquilo está impactando na vida dele, quanto o zumbido impacta. Desses questionários, você tem ideia, pessoas com 70, 80 pontos, vai de 0 a 100. Chegaram a 10, 12 no final do tratamento. E teve casos de essa paciente ficou para 0 de incômodo, 0 de sentir o zumbido. E desses 10 pacientes, teve um paciente que a gente não teve uma boa resposta. Era uma paciente que tinha depressão e que o médico não estava conseguindo equilibrar essa depressão dela. Não estava conseguindo uma medicação que controlasse. Então, a gente estava sempre assim, jogando contra. A gente fazia o trabalho, mas aí ela tinha uma piora da depressão e era complicado. Dos outros, teve 2 pacientes que assim, é muito interessante para mostrar a importância da gente acompanhar. Um deles, quando estava com 1 ano e pouco, teve um câncer, fez químio e rádio. Com isso, a audição piorou e o zumbido piorou. A gente fez uma nova intervenção, a gente mudou os ajustes e ele voltou a melhorar. E um outro também, que estava 1 ano, separou da esposa, perdeu o emprego, teve muito problema de ansiedade, problema emocional, o zumbido piorou. A gente fez novos ajustes, a gente acompanhou e voltou a melhorar. Então, assim, trabalha com sintoma, a gente tem que ficar atento, porque a vida não é uma coisa plana. Acontecem essas intercorrências. E às vezes a gente tem que intervir novamente. Mas para sucesso, porque tiveram respostas muito boas, entendeu? Sim. A gente precisa entender, né, Flávio, falar aqui para quem está nos assistindo, que a grande maioria das pessoas que têm zumbido, elas são tratáveis. São zumbidos que a gente consegue tratar. E esse zumbido, ou baixar o volume, ou a forma da pessoa lidar com o sintoma melhora tanto ao ponto daquele zumbido não incomodar em nada. É o que a gente chama de cura do incômodo. A pessoa fala, olha, eu tenho um zumbido, é como se fosse um sinal na minha pele, mas ele não interfere em nada. Então, para mim, se tiver zumbido ou se não tiver, não faz diferença nenhuma, porque ele não me atrapalha para dormir, não me atrapalha para ler, não me atrapalha para trabalhar. Agora, como a Flávia falou, pode acontecer dele sumir e voltar? Pode, tudo é possível, né? Mas essa questão se ele vai voltar ou não, a gente precisa viver o presente, né? Eu que trabalho muito com mindfulness, essa coisa da gente ficar, o que vai acontecer lá na frente? A gente não precisa focar nisso. É um gasto de energia desnecessário, né? Na verdade, Karina, esse é um exemplo para mostrar que mesmo quando ele volta, a gente pode reverter de novo. Sim, lógico. Lógico. Exatamente. Agora você falou a palavra certíssima, a cura do incômodo. Isso a gente consegue com a grande maioria. Muita. Então, assim, eu noto que às vezes as pessoas elas ficam muito focadas na cura. Por exemplo, eu que dou curso de mindfulness, eu recebo muita pergunta assim: ô Karina, se eu fizer esse curso, meu zumbido vai curar? Primeira coisa que eu falo, ó, nenhum profissional pode garantir cura de zumbido. Quem garante cura de zumbido é antiético. Não é, Flávia? Não tem como uma pessoa chegar e você garantir. O que você fala é assim, ó, você tem um prognóstico bom ou um prognóstico mais difícil. Porque a gente lida, a nossa ciência é a ciência da probabilidade, né? A gente lida com probabilidades, né? Então, qual a chance de melhorar? É grande, é menor, tem situações que você vê paciente e fala, olha, é um pouco mais complicado, dependendo do histórico, dependendo do tempo de zumbido. E aí, Flávia, quando eu estava anunciando esse curso de Mindfulness, eu notava muito isso. Ah, mas o meu zumbido vai curar? E aí me veio muito na minha cabeça assim,
Bom, até ele não se curar, que tal você aprender a conviver melhor e ter uma vida melhor? E com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar com zumbido desde 96, certo? O professor Yotaka Fukuda, que levou a mim, ao Hector, todo mundo para trabalhar nessa área. E o que acontece é que naquela época era extremamente comum os pacientes chegarem e dizendo assim, olha, fui não sei quantos profissionais falaram que não tem jeito. Certo? Hoje em dia tem várias coisas que foram muito boas. Primeiro, no caso da terapia sonora, vamos falar um pouco de tecnologia. No caso, seu caso, certo? No caso de fisioterapeuta, tudo. Naquela época você não escutava fisioterapeuta trabalhando com zumbido. Imagina! Hoje o multiprofissionalismo, entendeu? As terapias alternativas, como você já falou de hipnose, por exemplo, Foi. aí. Então, assim, isso é muito legal, porque hoje a gente tem um leque muito grande, certo? De coisas para fazer antes da gente chegar e jogar a bandeira, entendeu? Jogar A toalha. a toalha no chão. É, Porque, assim, exatamente. tem muita coisa. Muita coisa. Então, Bom, assim, parou, né? sim. Agora eu vou começar a entrar no assunto, tá? Tá. Que é sobre terapia sonora, né? Sobre mascaramento. Gente, quem puder printar a tela, colocar nos stories de vocês, marcando a minha página, marcando a página da Flávia, isso é importante para divulgar as lives, principalmente para as pessoas que têm zumbido, tá bom? Porque a minha meta inicial é justamente para essas pessoas, para elas terem informações corretas sobre o assunto. Bom, vamos lá. Flávia, eu queria que você começasse a falar sobre TRT, que é uma sigla em inglês que significa Tinnitus Retraining Therapy. Então, Tá. fala um pouquinho do que é o TRT, principalmente numa linguagem que o leigo possa entender. Lembrando que em 2015 completaram-se 25 anos do início, né, de todo esse processo aí pelo Jastreboff, que é um pesquisador, né, que ele introduziu tudo isso aí para gente, para esses pacientes com zumbido. Pode contar aí, o que é o TRT? Então, o TRT, na verdade, assim, eu fiz o curso do Jastreboff há mais de 20 anos atrás. Na época, era uma terapia assim que ainda é, na verdade, assim, ele patenteou a terapia dele. Então, só quem poderia exercer o TRT, quem tivesse feito o curso. É. Tinha uma coisa muito assim. Mas o que acontece? Para eu tentar explicar rapidinho o que é o TRT, eu vou falar rapidinho o que é enriquecimento sonoro, certo? Porque o enriquecimento sonoro, a terapia de mascaramento e a terapia de habituação. Tá. A terapia de habituação, o enriquecimento sonoro é aquilo que a gente orienta para todos os pacientes. Não pode ficar no silêncio. Porque o zumbido no silêncio é a mesma coisa de você, por exemplo, estar o dia inteiro agora na pandemia, dentro de casa, e não perceber o barulho da geladeira. Na hora de dormir, que está um silêncio, a geladeira parece que está fazendo um barulho absurdo. Fica muito mais acentuado no silêncio, o barulho da geladeira. E o nosso zumbido é a mesma coisa. Então, esse enriquecimento sonoro é o nosso mantra, é aquilo que a gente fala para todos os pacientes. Não deve ficar no silêncio, tem que ficar sempre com um sonzinho, tudo. Quando a gente vai para terapia, seja mascaramento ou habituação, a gente já está num tratamento. Então é como se dissesse, eu tenho um dor no pescoço, de vez em quando eu vou lá no shopping, naquelas clínicas, faço uma massagem de 15 minutos e fico bem. Mas tem pessoas que isso não resolve. Eu tenho que ir na doutora Karina, ela vai fazer os pontos, vai ver quanto tempo de tratamento, vai seguir protocolos e vai fazer. Terapia é isso, você tem que seguir alguma coisa. Como se fosse um protocolo, né? O TRT é um protocolo. E um protocolo fechado de terapia de habituação. Então, o que acontece? O que significa um protocolo fechado? Tem regras. Então, você tem que seguir aquelas regrinhas, aquelas coisas que o TRT fala. De tempo de teste, como você vai fazer primeira fase, segunda fase, trabalhar a reação, trabalhar a percepção. É uma coisa assim. Hoje em dia, o que 90% das pessoas fazem? A gente faz uma terapia sonora baseada no TRT. Então, não é tão fechado. É um protocolo aberto. Então, o que significa isso?
é você colocar, é a terapia de habituação no protocolo aberto, baseado no TRT. É você dar para o paciente, botar um gerador de som nos dois lados. Terapia de habituação é sempre dos dois lados, porque é uma ação central. Então não adianta, eu vou comprar um aparelhinho só de um lado. Não adianta. Tem que ser dos dois, porque é uma ação central. Onde você vai introduzir um som, esse som tem que estar abaixo do seu zumbido, para a gente ensinar o cérebro, certo, a ignorar esse som. Quando a gente está no feto, a gente aprende a ignorar os sons do nosso corpo. Que sons do nosso corpo? Coração batendo, sangue correndo, barulho das articulações. E a gente aprendeu a ignorar, o nosso cérebro aprendeu a ignorar. Então, o zumbido, ele não vem com a gente desde o feto. Ele surgiu. Para o cérebro é um som novo. Então, a gente tem que ensinar o cérebro a fazer isso, esse retreinamento. Então, a gente vai treinar ele para ignorar. Então, o TRT é isso. É uma introdução de um som que a gente coloca abaixo do zumbido. É uma terapia que dura de 6 meses a 2 anos. Então, ela tem data. Não é uma coisa que vai ficar o tempo inteiro. Né? E assim, esses pacientes que eu te falei, esses 10 pacientes que a gente trabalhou, foram todos com terapias baseadas no TRT. Tá. Ô, Flávio, eu tenho uma pergunta. Só é considerado TRT, propriamente dito, quando se usa o gerador de som aparelhinho. Se eu colocar um gerador de mesa que produz aqueles sons da natureza, ou um aplicativo de celular, mesmo colocando um pouquinho mais baixo que o meu zumbido, isso não é considerado TRT, né? Ou é? Então, pode ser baseado, mas, por exemplo, TRT, eu tenho que ter no mínimo de 6 horas por dia, eu tenho que ter controle que esse som vai estar abaixo do zumbido. E quando você tem esses sons mais externos, você não consegue ter muito desse controle. A gente pode Entendi. Então, assim, quando eu falo assim, TRT bonitinho, é com aparelho, é com gerador lá que você mede o quanto vai colocar de som. Tá. E seguindo o protocolo que você tem TRT. Você pode fazer terapias sonoras baseadas. Tá. Você pode trabalhar em cima. Perfeito. Perfeito. Acho que você foi a primeira pessoa que me explicou assim de uma forma clara, que eu perguntava para vários profissionais. Falo, gente, mas tem alguma coisa aí que não tá fechando. E você falou, ó, enriquecimento é baseado, né? Mas o TRT propriamente dito tem todo um trabalho de um fonoaudiólogo lá com aparelho bilateral, com um mínimo de 6 horas, um protocolo rígido. Mas é aquela... Flávia, fala assim... Então, assim, é possível uma pessoa deixar de perceber o zumbido fazendo TRT, que foi o exemplo que você deu, né? Sim, sim. A ideia do TRT é justamente você ensinar o cérebro a ignorar o zumbido. Na hora que você bota a intensidade abaixo do zumbido, tem uma hora que esse som, esse ruidinho que está sendo gerado no aparelho e o teu zumbido, ele se mistura. E na hora que há esse ponto de mistura, que é o objetivo maior do TRT, você não consegue mais perceber o zumbido de forma isolada. E é muito mais fácil a gente ignorar um som externo do que o interno. Então, na hora que eles estão misturados e você aprende a ignorá-lo, você aprende a ignorar o seu zumbido. Tá. Ô, Flávia, agora eu queria que você explicasse da forma mais didática possível qual seria a diferença do efeito da neurofisiologia que acontece quando você usa esse som competindo com o zumbido e quando você mascara. O que acontece lá no nosso cérebro? Por que usar mascaramento não ajuda tanto quanto esse mix point aí? Então, porque usar o mascaramento é o que a gente, por exemplo, as pessoas que não têm uma perda auditiva grande ou não têm perda, no dia a dia, o zumbido é mascarado, certo? Por conta dos barulhos do dia a dia. Aí quando fica no silêncio, ele tá aqui de novo. Porque eu simplesmente
Eu mascarei, eu deixei de perceber ele, mas eu não treinei o cérebro para aprender a ignorá-lo. Eu não percebi, eu não escutei. Mas quando está no silêncio, ele vem a toda. Parece que vem até mais potente do que estava antes, porque aquele silêncio vai enfatizar isso. No caso da terapia de habituação, onde a gente usa um dos protocolos, é o TRT, a gente tem o TAT, tem outros protocolos, é que o TRT ficou mais famoso. Tá? Então, na terapia de habituação, que é a terapia de mascaramento, que a gente é simplesmente mascarar. Aí, quando você tira o aparelho, às vezes ele até fica, quando vai para o silêncio, alguns minutos, às vezes fica até algumas horas sem perceber, mas ele volta do mesmo jeito. A terapia de habituação, que é essa de você misturar o som, de baixar, deixar abaixo, de ficar 6 horas, de ter os dois lados para ter efeito central, tudo, é enganar o cérebro. É fazer com que o cérebro aprenda a, mesmo estando escutando o zumbido, porque ele vai estar escutando junto com o gerador, você não ligar para ele. Você não. Para eu não aprender a não ligar, eu tenho que perceber. E o mascaramento não faz isso. Entendeu? Então, assim, é aquela história. Eu não ligo pro barulho do ar-condicionado, barulho do ventilador, barulho da geladeira. Certo? Mas por quê? Eu escuto eles e aprendi a ignorar. Então, o TRT, a habituação, é aprender a ignorar mesmo ele estando ali. É quando você não vai diminuir a intensidade dele, mas o incômodo pode ir para zero. Tá. Inclusive, saiu um estudo, eu vi um estudo feito na Índia, onde 34 pacientes, eu não lembro qual foi o total, mas 34 pacientes que eles trataram com TRT aboliram completamente o zumbido com TRT. Pararam de perceber o zumbido. Então, mas é isso que eu estou te falando, né? Quando a gente lida com sintoma, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico, que é a doença de Meniere, que eu vejo que muita gente pergunta para você sobre a doença de Meniere. É uma doença metabólica, tá? Então, como uma doença metabólica, você pode ter o paciente abolir completamente o sintoma do zumbido com TRT num paciente de doença de Meniere. Aí esse paciente vai para o casamento da filha, não resiste àqueles doces maravilhosos que estão ali, abusa demais e no dia seguinte volta a ter o zumbido. Aí você vai dizer assim, poxa, não funcionou a terapia? Claro que funcionou, só em não ter um incômodo por aquele momento todo, funcionou. Entendeu? Mas como a causa, que a doença de Meniere não foi curada e sim controlada, pode acontecer o mesmo com o zumbido. Mas naquele zumbido, onde a causa é tratada e curada, aí o zumbido pode sumir também. Então, assim, a gente tem que relacionar muito sintoma e causa. Entendeu? Então, a gente trabalha com causa e a gente trabalha com sintoma. Então, existe realmente de você abolir completamente o zumbido com o uso, porque ela ensinou o paciente a não prestar atenção. Tá. Ô, Flávia, mas por que de repente a pessoa para de perceber esse zumbido para sempre? Não, não é que a pessoa para de perceber, para de se incomodar. Se você vai para dentro de uma cabine de audiometria e você vai fazer uma pesquisa com fonometria para medir o zumbido, muitas vezes você vai ver lá que o zumbido está, às vezes, na mesma intensidade que estava no início do tratamento. Aí você vai perguntar qual o grau de incômodo? 0. Sabe? Tá, então o que você quer dizer de parar de perceber o zumbido não é deixar de ouvir, é parar de ter o incômodo, é isso? Então, alguns casos você para de perceber, porque seu cérebro aprendeu a ignorar da mesma forma que ele não ignora o batimento cardíaco, o coração, o sangue correndo, as articulações. Sim, tem casos disso. E tem casos que só melhora o incômodo. Tá. Não podemos deixar de citar que TRT não é só simplesmente colocar aparelho. Precisa do aconselhamento, da orientação, da conversa, de toda aquela parte educativa, não é, Flávia? Então, é como se fosse a cereja no sundae, né? Não adianta só ficar colocando o geradorzinho e pronto. É tudo feito com profissionais especializados, né? Não, gerador de som,
esclarecer uma coisa, o gerador de som nada mais é do que um algoritmo que a gente liga num aparelho num aparelho de audição. Então eu vou lá e Tá. clico, olha, eu quero aquele sistema de gerador de som, tá? Mas assim, eu posso, digamos que, sei lá, não sei te falar a porcentagem, mas 40% dos pacientes, 50 até mais, só com enriquecimento sonoro, que é o geradorzinho, e o aconselhamento já tem uma melhora muito grande. Sim. Flávia, e assim, por que que é importante que o som ele seja mais monótono, neutro, sem ser esse som de altos e baixos? A gente está treinando o cérebro a ignorar. De que forma? Ignorar se misturando com o zumbido. Se eu tenho uma música, por exemplo, que eu boto, que eu adoro, o meu cérebro nunca vai relaxar. Uhum. Ou então uma que eu detesto, meu cérebro também não vai relaxar. Então, por exemplo, para mim, eu não gosto de futebol. Meu marido liga a TV, aquele barulho, para mim é um santo remédio, entendeu? Porque aquilo me relaxa mesmo, porque para mim é um ruidinho de fundo. Para alguém que é ligado, não vai se que gosta do futebol, não relaxa, porque quer saber Não. como é que tá o jogo. Então, assim, para o cérebro aprender a ignorar, o som tem que ser neutro. E neutro, como eu acabei de dar o exemplo do futebol, depende de cada um. A gente tem que encontrar o seu som neutro. Aquele que nem Uhum. é bom nem é ruim. E que é aquele que não tem picos. Entendeu? Porque o pico também vai chamar a atenção. Certo, Tá? perfeito. Ô, Flávia, em qual momento vocês recomendam o mascaramento ao invés de fazer esse TRT ou enriquecimento sonoro pedindo para que use o som um pouquinho mais baixo? Você fala assim, olha, mascara, põe um pouco mais alto. Em qual situação? Quando a gente fala do enriquecimento sonoro, que a gente fala para todos os pacientes, ele é um misto. Durante o dia, o som é mascarado, por conta do dia a dia, e à noite a gente pede para deixar mais baixo e fazer isso. Né? Para tentar fazer não apenas essa história da percepção, mas do relaxamento também. Quando a gente vai fazer um paciente que tem perda de audição, que a gente vai botar o aparelho de amplificação sonora, uma prótese auditiva, nunca a gente inicia com gerador de som. Nunca inicia com habituação. Porque tem muitos pacientes que só com amplificação, só com esse mascaramento durante o dia, fica bem. Então, já é Uhum. o segundo momento que a gente faz no paciente que tem perda de audição. E no Uhum. paciente que não tem perda de audição, que a gente não vai dar amplificação, a gente vai dar só o gerador, que é esse ruidinho que a gente coloca no ouvido do paciente. A gente só usa naqueles pacientes que o grau de incômodo é muito grande, que já tentou um enriquecimento sonoro e não deu certo. Porque assim, imagina, eu não tenho perda de audição e vou ter que usar 2 aparelhos no ouvido. Quem quer isso? Aquele que realmente se incomoda. É. Uma coisa que eu acho interessante seria naqueles casos onde aquele paciente, quando a gente vai fazer o questionário, ele está naquele momento catastrófico. Sim. Aquele paciente que está em sofrimento com zumbido, e daí a gente geralmente orienta, olha, tenta mascarar um pouco para você sair desse estado mais agudo de sofrimento, né, Flávia? Tá. A TRT, por exemplo, a terapia de habituação, não vou nem falar especificamente da TRT. Esse que mistura, a gente recomenda no zumbido crônico, no zumbido há mais de 6 meses. E não no zumbido agudo. Porque o ideal dela é quando a gente encontra o zumbido de base. Não aquele zumbido que vem. Muita gente tem 2 tipos de zumbido: tem o zumbido tonal e o zumbido tipo ruído. Certo? Mas só que normalmente você tem um de base. Então, ela tem mais efeito para aquele de base e aquele que já está estabelecido, digamos assim. Antes de 6 meses, a gente termina investindo no enriquecimento sonoro, no mascaramento e na procura de tratar a causa, pelo menos para estabilizar a causa. Então, o Tá, TRT vai depois de 6 meses, para a gente tá. ter esse zumbido crônico. Ô, Flávia, o TRT, no caso, com uso de aparelho bonitinho, é mais recomendado assim, naqueles pacientes que têm um certo incômodo, né? Porque vamos imaginar que eu tenho um zumbido
E eu falo assim, Flávia, não me incomoda em nada no dia a dia, não me incomoda, não me atrapalha em nada. Só que assim, sei lá, de repente eu quero tentar para ver se esse zumbido desaparece. Vocês Hum, recomendam? Não, não, né? não. Não faz Até porque sentido. a gente fala que tem que ser o zumbido persistente, contínuo e crônico. Então, o intermitente não serve. Não, porque assim, na verdade, a minha ideia é aprender a ignorar. Se o meu cérebro já ignora naturalmente, porque não é toda hora que eu percebo ele, Tá, tem muito sentido. O certo. intermitente, se a pessoa tem perda de audição, é interessante usar o mascaramento. E com certeza Ah, tá. você bota o amplificador do aparelho. Não é usar um mascarador a mais. É uma amplificação mascara, o ambiente mascara o zumbido. Certo. Mas se não, Ag- Tá. Agora, tem algum tipo de som do zumbido? Se é em apito, se é em chiado, se é cachoeira, se é grilo, que geralmente tem uma resposta melhor para TRT. sim. Na verdade, o que acontece? Eu digo sim, SIC, tá? Porque isso em termos de experiência, mas ainda existe pouquíssimos trabalhos onde a gente separa os tipos de zumbido para os tipos de terapia. Então ainda falta mais trabalho. Eu posso dizer que existe uma propensão a, tá? Os zumbidos tipos tonais, agudos, certo? Eles têm uma resposta. Apito, né? Exatamente. Por que eu digo tonal? Porque assim, quando a gente fala, ah, ele parece um apito, ah, ele parece uma cigarra, ah, parece um chuveiro, isso é qualitativo, a gente diz, é semelhante a. Mas a gente termina tendo zumbido dois tipos, ou ele é um ruído, ou ele é um tom, um apitozinho. Ou ele é apito ou ele é ruído. Basicamente é isso, semelhante a várias coisas. O zumbido, tipo apito, ele tem uma resposta melhor. Por quê? Todo nosso dor, sentimento, tudo tem uma representação a nível de córtex, a nível de cérebro, tá? Então, quando a gente pensa num apito, com um zumbido como apito, eu tenho um pontinho preto ali no cérebro sendo representado. Quando eu penso nele como um chiado, eu tenho uma região maior que ele está comprometido. Porque o apito é uma onda de uma única frequência. O ruído é um conjunto de frequências. Então, ele ocupa um espaço maior. Quando eu uso o mascarador ou o gerador, é mais fácil cobrir aquele pontinho do que eu cobrir um espaço maior. Então, ele termina tendo uma Perfeito. resposta melhor aí. Ô, Isso também Flávia. é hipnótico, não sei se você já ouviu falar, Sim. também tem uma resposta melhor para o zumbido tonal. Tá. Ô, Flávia, só para os pacientes, as pessoas que têm zumbido. No caso, o tonal, entraria o grilo, a cachoeira? Não, esses são ruídos. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você fala em tonal, você vai ter Hum, uma cigarra, você vai ter um inseto, você vai ter um apito, aquele que é realmente um. Quando você vê uma abelha, que é um zzz, hum, uma panela de pressão, que é um shhh, isso tudo é ruído. tá. Isso não é uma única frequência. Entendeu? Perfeito. Gente, entenderam, né? Melhora, sim. Tem melhora? Sim. Mas não tão Tanto significativa quanto a outra. certo. E no caso, outra questão aqui que eu quero colocar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. É, ô, Flávia, no caso, a TRT, ela pode ser indicada de cara para aquela pessoa que vai no especialista, ou no caso é mais assim, olha, já foi tentado medicamento, já foi tentado outros tratamentos, aí sim vai para o TRT. Ou muitas vezes já dá para indicar de cara. Depende. Se, por exemplo, ele não tem uma doença que é uma doença que flutua, por exemplo, digamos que ele chegou, é a primeira vez que ele vai no especialista, mas já tem um zumbido há mais de 6 meses e ele tem uma presbiacusia, ou seja, uma perda pela idade. Ou então uma perda por uma bomba que estourou e deixou uma perdinha. Ou não deixou, mas deixou o zumbido. Não é uma doença que tá pior, a volta, tudo que você tem que controlar. Não, ele foi no estádio de futebol, soltaram uma bomba, ele ficou com um zumbido. Esse zumbido persegue ele há mais de 6 meses, ele foi no especialista, pode ser indicado? Sim.
Mas eu Tá. já tenho um zumbido há mais de 6 meses. Eu já tenho um zumbido que a causa não é aquela causa que eu vou ter que procurar, investigar para tratar a causa. Então já foi Certo. diagnosticado. Aí sim, pode. Perfeito. Ô, Flávia, conta pra gente um pouquinho também da importância da TRT no caso das pessoas que têm zumbido e hiperacusia associada, que são essas pessoas que têm uma sensibilidade a sons do dia a dia. Conta um pouquinho. Tá. Quando a gente pensa em zumbido, quando a gente fala em acolher, a gente fala em orientar o paciente, em você explicar para ele tudo, a primeira coisa que a gente mostra para ele é que o zumbido existe. Não é um som louco da cabeça dele, existe. E é algo que, mesmo que não tenha uma perda auditiva que você identifique, é uma alteração na via auditiva, que iniciou Uhum. e completou com a memorização dele a nível e o sistema límbico, que é emocional, que envolve tudo. A hiperacusia, ele tem um caminho parecido, também uma alteração na via auditiva. Então, eles têm um trabalho aí, um caminho parecido, e também é a mesma coisa. Eu não posso ficar no silêncio. Eu tenho que expor o paciente ao som para que haja uma dessensibilização desse som. Porque a hiperacusia, na verdade, é um incômodo que você tem de um som que nem seria tão alto. Mas aquele som incomoda a ponto de doer. E o paciente fica extremamente resistente. Puxa vida, dói meu ouvido e você quer que eu bote mais barulho. Entendeu? Mas a resposta é muito boa. E o TRT, especificamente o TRT, é um trabalho que a gente tem para aqueles pacientes que só têm zumbido, para aquele paciente que tem zumbido com hiperacusia, para aqueles que têm zumbido, hiperacusia e perda de audição. Ele tem protocolos distintos. Tá. Ô, Flávia, no caso para misofonia, também entraria, não? Não, aí já são situações diferentes, entendeu? Você vai ter uma fonofobia, uma misofonia, uma hiperacusia, sabe? Não, misofonia, tipo, sabe? Eu tô batendo aqui e você fica completamente irritada, Uhum. mal-humorada, som, aquela gotinha da torneira, aquelas coisas. Isso. Então, a misofonia seria isso, entendeu? Deixa eu só botar aqui. Tá. Gente, agora eu vou abrir para as perguntas. Então, eu estou voltando aqui, tá? Para ler as perguntas que vocês enviaram. A única coisa que eu peço é que a pessoa que a gente respondeu a pergunta coloca aqui o coraçãozinho que está aqui no canto direito para agradecer a resposta, tá bom? Deixa eu agora comentar aqui. Bom, DDAAISSE. Ela só fez um comentário. Sim, acho que com relação à questão de cura, que os profissionais falam que não existe tratamento, né? Ela falou sim, os profissionais me disseram para eu desistir porque existe mais de 1.000 causas para o zumbido. Olha, tem muitas causas, mas Sim. 1.000 eu acho muito. Acho que exageraram. Tá Então é vendo? isso mesmo, tá? Mas tem tratamento, muitos casos também. No meu caso, o zumbido foi embora, meu zumbido nunca mais voltou. A Michele Discatiati. Não consigo fono especialista em zumbido aqui em Campinas. Flávia, você conhece alguém? De repente ela pode te mandar um direct. Hum, Eu conheço. Keila, não tá vendo? Não é de Keila! Só Keila, é que de assim, a Keila, eu acho que ela meio que parou, mas com certeza ela vai saber indicar alguém. Ô, alguém aqui. Michele, me manda um direct, porque daí eu falo com você, tá bom? Provavelmente eu vou conseguir sim uma pessoa, tá? Marcos Jimenez, ele comentou assim: boa noite, ajustes. Então, todos usavam aparelhos, ele quer saber daquele Tá, estudo. tá. Sim. O estudo exatamente acontece assim. A gente fez com gerador de som bilateral, 5 pacientes com gerador, onde o som produzido era uma música, e 5 pacientes que o som produzido era um ruído branco. Não houve diferença em relação ao tipo do barulho que tinha. Como a gente fez baseado realmente no TRT, com protocolo, tinha que ter o gerador. E por que o ajuste? Porque acontece até a gente chegar naquele ponto de mistura,
É necessário, às vezes, a gente mudar o tipo de som, mudar a modulação, mudar a intensidade para a gente chegar naquilo. Por isso a importância de quando você vai trabalhar com terapia de habituação, você ter esses retornos, você ter esse acompanhamento, isso faz toda a A diferença. diferença. Exatamente, perfeito. A Regina Parente, ela comentou: para mim, pior do que o zumbido é a sensação de ouvido tampado, que a gente chama de plenitude auricular, e desequilíbrio. Ô, Tá. Flávia, será que de repente poderia ter um Meniere aí para A investigar com verdade, o otorrino? quando a gente fala é justamente essa sensação de ouvido tampado, uma flutuação na audição, um problema de tontura, né, algum desequilíbrio, e o zumbido é uma tríade que a gente fala que pode ser a doença de Meniere, entendeu? Que é Uhum, metabólica, que é uma doença que o otorrino pode entrar com um tratamento para a causa, para a doença, antes da gente pensar no uhum. tratamento para o sintoma. Aquela que falou que o otorrino falou que tinha mais de 1000 causas, tudo, é aquela história. Sim, pode ter várias causas, mas por isso que a gente tem tratamento para causa e tratamento para sintoma. São coisas Exatamente. distintas. Lembrando que muitas vezes uma Mas única pessoa que tem zumbido, ela pode ter mais de uma causa ou vários fatores de risco sim, envolvidas, tá bom? Então vamos lá. Michele de novo. Para fazer a TRT com a fono, precisa do encaminhamento do otorrino ou já pode ir direto na fono? isso assim, para mim todo é complicado, porque assim, eu dou aula para otorrino, eu trabalho só com otorrino, eu sou casada com otorrino, então para Não sabia. então, para mim é fundamental esse trabalho multiprofissional, entendeu? Porque, por exemplo, o TRT, eu vou botar um geradorzinho. Se eu tiver uma cerinha que vai entupir o gerador, meu trabalho vai para água abaixo, entendeu? Se o paciente Hum. tem uma infecção, qualquer coisa. Então, você ir direto, sem ter passado no otorrino, é muito complicado, porque você pode ter um trabalho todo comprometido. Primeiro. Segundo, digamos que a pessoa foi porque tem uma perda de audição, tem um problema, e na verdade a pessoa podia ter um tumor no ouvido e não foi investigado. E vai ser tá lá tratando os sintomas e não viu a causa. Então, para mim, é Sim, primordial ver a causa. E a exatamente. E gente vê. Michele, no caso, se você viu essa live, se interessou, achou que de repente se encaixa, né, de acordo com o que a doutora Flávia falou, conversa com o seu otorrino, discute com ele. Sim, Conversa para ver o que, que ele acha, qual a opinião dele, se ele pode indicar alguém, não é, Flávia? sim, com Sugere isso para ele certeza. ou para O ela, né? profissionalismo é tudo, sabe? Assim, uma coisa que. Exatamente. Tá. Agora, a Kátia Tacheto. Gostaria de saber sobre uma orientação que recebi. É bem interessante essa pergunta. Já era uma mesa redonda, Flávia, essa pergunta. Olha só, gostaria de saber sobre uma orientação que recebi de ficar 5 minutos por 7 dias escutando o zumbido no silêncio. E a Flávia falou que não é bom ficar no silêncio. Na minha cidade não tem especialistas em zumbido. Olha só, é assim, Flávia, tem um especialista, né, que ele não é brasileiro, que uma das coisas que ele recomenda é que esse paciente ele vai entrando em contato com esse zumbido para ele fazer as pazes com ele. Tá, Dentro da filosofia também do mindfulness, a gente não pede de jeito nenhum para ele evitar o silêncio. Por sim. quê? Porque o mindfulness ele é baseado na terapia cognitiva comportamental, que é uma das técnicas utilizadas também para tratar zumbido. Inclusive, uma das revisões da Cochrane, eles recomendam. Inclusive, eles falam também da TRT, São que as é duas. recomendado, apesar de ter estudos com metodologias não tão robustas, mas eles recomendam. Enfim. E na terapia cognitiva comportamental, quando você tem medo de viajar de avião,
Quando você tem medo de entrar no elevador, qual é o tratamento? É você ir se expondo aos poucos Hum, aquilo que te traz medo. Para sim. você ir perdendo o medo e depois conseguir entrar no elevador, conseguir entrar no avião, não ter medo, ou entrar na piscina se você tiver medo. Então, esses 5 minutos, Kátia, faz sentido dessa forma. Só Então, que assim, aí eu poderia pensar, poxa, mas e aí? Que linha a gente vai seguir? Vai ser na linha do mindfulness, que é essa ah, linha que puxa mais realmente para a gente enfrentar os nossos monstros, ou na TRT. Quando eu hum, estava preparando aqui nossa live, eu estava pensando sobre isso, porque eu dou aula sobre mindfulness. E mas, daí cara, eu pensei o seguinte, depende do que o paciente quer. assim, que na verdade ele também se expõe ao som e ao zumbido na TRT. Por isso que eu boto o som do gerador abaixo do zumbido. A questão é que eu não jogo ele de cara aos monstros, entendeu? Assim, é uma coisa que vai. Por isso que demora de 6 meses a 2 anos o tratamento. É uma coisa que a gente vai acompanhando. Tem pessoas que eu já vi pessoas que com 3 meses já tem uma resposta maravilhosa. Tem pessoas que vai ter uma resposta com mais de 1 ano de tratamento. Entendeu? Então, assim, são linhas diferentes, mas a ideia é a mesma, é a exposição para se habituar. Exatamente. Só que são Então, Kátia, depende muito. Mas assim, ficar 5 minutos é muito pouco. Eu não vejo como uma coisa grande. Agora, o mindfulness, a gente realmente estimula mais a exposição. E eu acho que vai muito de cada um. E outra coisa, é o momento. Não é todo mundo que vai conseguir fazer um curso de mindfulness. Um paciente catastrófico, um paciente que está em sofrimento, ele não consegue, tá? sim. Então depende muito da avaliação. Vamos correr aqui que o tempo está indo. Marcos Pedra. Boa noite. Esses novos aparelhos que são bem pequenos, que quase entram nos ouvidos, tem resultado positivo no TRT, pois tenho vergonha de usar um aparelho maior. Tá, na verdade, como eu te falei, o TRT, ele é somente um algoritmo, um negocinho que a gente vai lá no aparelho e mexe. Logo que começou a ter gerador de som, não, TRT não, desculpa, o gerador de som, TRT é o protocolo. O gerador de som, logo que começou, só existia nos aparelhos assim, os melhores, os mais caros. Hoje, todas as marcas de aparelho têm. A grande maioria tem nas linhas mais simples e mais caras, desde aquele bem pequenininho ao outro que vem aqui atrás. Porque, na verdade, é somente chegar lá no aparelho e você vai ligar aquele ajuste que você quer. Entendeu? Então, a grande maioria você encontra digamos assim, vários tamanhos e cores, assim. Perfeito, viu, Marcos? Então, tem vários tamanhos e cores, então é super tranquilo hoje essa questão da estética, tá bom? E muito mais que isso é a questão de você estar bem, né? Acho que é o mais Sim. importante é você ficar bem, você ter qualidade de vida. Agora, Bom Giovanni Márcia. A grande rejeição de usar o gerador de som em pacientes sem perda auditiva. Como proceder? O treinamento auditivo ajudaria? Na verdade, minha experiência, se há uma rejeição, é porque o zumbido não está tão incômodo assim. Porque quando o zumbido está muito incômodo, as pessoas não rejeitam, porque assim, estão num desespero de uma tentativa de melhora que aceitam. Então, eu acho que o grande problema não é a rejeição. Eu acho que o grande problema é o custo. Eu trabalho no SUS. O SUS não tem doação de aparelho só para zumbido. Hum, Então, com mais de 40 dB, você pode pegar um aparelho de amplificação sonora e ligar o gerador de som. tá, Só para o zumbido sem perda não tem. E o tá. custo desses aparelhos, por ser bilateral, por ser dos dois lados, eu acho, na minha experiência, que isso pesa muito mais do que a rejeição de usar os dois aparelhos. Para mim, é o Certo. maior entrave. Obstáculo, né? Tá. É. A Rúbia perguntou assim, não sei se eu entendi. Você faz algumas sessões de terapia sonora além do que o paciente faz em casa? Então, na verdade, eu não faço terapia de cabine. Eu não fazia quando eu fazia no consultório, tá? Você não tem aquela terapia de cabine. Mas sim, você faz todo. É preciso. Para ter resultado, você tem que ter o acompanhamento. Não necessariamente de uma terapia
terapia sonora dentro, mas um aconselhamento, uma revisão da audiometria, uma revisão dos ajustes, você fazer novos ajustes em cima disso e você trabalhar o paciente para aprender a conviver com o zumbido. Sim, precisa. Não é ligar o gerador e dizer tchau, nunca mais te vi. Não pode. E se você não tem boa resposta. Certo. Se você tem um acompanhamento. A Kátia aqui está perguntando, ela tem um som do tipo geladeira. Tá. E ela queria saber que tipo é, tonal, não é? Então, o som tipo geladeira é um som mais de ruído, e é um som mais grave, mais grosso, entendeu? Esses são os que são assim, como é que eu vou... O tonal, que é o apito, ele tende a ser mais intenso, mas o ruído tende a ser mais incômodo, entendeu? É aquele que tem mais dificuldade de aceitar, certo? De se sente muito mais incomodado. Perfeito. Em geral, pode estar relacionado a uma perda de audição em grave. Pode estar. Certo. Bom, ver a causa para poder... Tá. A DDAA, meu caso foi com a retirada do aparelho ortodôntico. 20 minutos depois de retirar, minha mandíbula estalou e o zumbido surgiu nos 2 ouvidos há 5 anos. Não tenho perda auditiva. Então, é assim, zumbido somatosensorial até, né? Que se prove o contrário, né, Flávia? Então, você precisa realmente... Ela pediu aqui uma indicação de um bom profissional em Brasília. Me manda um direct que eu mando o nome dessa profissional, que ela é muito boa e que com certeza vai poder também indicar um fisioterapeuta para trabalhar junto no seu caso. Quiropraxia resolve o problema do zumbido? Vai depender da causa, né? Então, o zumbido é um sintoma, o zumbido não é uma doença. Por ele ser um sintoma, ele tem inúmeras causas. Se a sua causa tem relação com essa questão somatosensorial, ele pode... Aí vocês perguntam muito assim, resolve, cura? Isso é uma coisa que não dá pra gente garantir. O que dá pra gente dizer é, ó, segue esse caminho, que fazendo tratamento com fisioterapia, com quiropraxia, pode ajudar, né? Pelo menos minimizar a situação. Já está acabando aqui. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Obrigada pelas respostas. Concordo, o custo é um fator que pesa muito mesmo. O treinamento auditivo conseguiria substituir o gerador de som nos casos dos pacientes que não têm perda auditiva e não conseguem fazer o investimento do gerador? Acho que você falou, né, Flávia? Isso. Porque é aquela história, tem uma melhora muito grande dos pacientes só com orientação, só com esse enriquecimento sonoro. Então, a gente partiria para a terapia de habituação num segundo momento. Perfeito. O pessoal aqui elogiando, a Flavinha demais, umas amigas. A Marine Rosa, qual a diferença entre TRT e terapia sonora? A terapia sonora é o enriquecimento, né, Flávia? Então, a gente pode falar como terapia sonora um enriquecimento sonoro. O pessoal usa muito, faz terapia sonora. É um enriquecimento sonoro. Tá. Terapia de mascaramento, terapia de habituação, aí a gente usa determinadas regras. Isso, que seria TRT, bonitinho, protocolo fechadinho, perfeito. Mas baseado em TRT ou baseado no TAT ou em outro. Tá. A Flávia atende particular? Não, a Flávia tá na Unifesp, né? Tá. Estou com zumbido há um mês, som agudo, tenho dor também. Otorrino informa que não tenho infecção. Então, não tem infecção, a zumbido há um mês, nossa, bem recente, um zumbido realmente recente. Agora, essa dor sua tem que ver se é na ATM, se é dor cervical, para de repente ver a questão do zumbido somatosensorial. Sim. Né? Agora, deixa eu ver mais perguntas aqui que já está acabando. Sou aqui de Curitiba, tem algum especialista aqui para me indicar? Tenho. Já estou com zumbido há um ano. Me manda o direct que eu mando o nome. Realizei vários exames e nada constatado. O zumbido depois de uma crise de estresse. Acontece, né? Porque nas vias auditivas a gente tem toda uma questão relacionada a esses núcleos aí serotoninérgicos. Então, acaba influenciando com estresse, síndrome do pânico, ansiedade. Mas me manda um direct Josiane, que eu mando o contato.
O Arnaldo Cunha, porque eu só tenho um zumbido no ouvido direito há quase 2 anos. Qual seria o que aconteceu? Eu não tenho perda auditiva. O ideal é que você procure um especialista. É difícil a gente dar uma opinião aqui, né, Flávia? Sim. E principalmente nos casos de zumbido unilateral. É necessário mais ainda exames, tipo ressonância magnética, que o otorrino vai pedir para saber se tem algumas causas aí um pouco mais robustas, vamos dizer assim. Então, você tem que ir no especialista, tem zumbido, um otorrino, principalmente especialista, para poder cuidar disso, tá bom? Aqui em Santa Catarina não conheço, tá? Mas o pessoal que eu disse que eu conheço alguns profissionais pode me mandar direct que eu mando o contato de alguns otorrinos muito bons aí pelo Brasil afora. Gente, 10 horas da noite. Flávia, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que para todo mundo que está aqui também, quero agradecer muito a sua presença, super didática, esclarecedora. Muito obrigada. Gente, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu faço essa live para vocês mesmos, para esclarecer, para dar um norte, né? Iluminar um pouco o caminho de vocês aí que estão em busca de tratamento para zumbido, tá bom? Obrigada, Ina. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelas perguntas e até uma próxima. Tem uma pergunta aqui, Flávia. Você tem o hábito de pedir avaliação eletrofisiológica para auxiliar no monitoramento? Isso é muito relativo, porque isso depende da causa, depende do que você está acompanhando. Os exames não são pedidos aleatoriamente, depende do que você está investigando, do que está acompanhando. Perfeito. E tem onde fazer. Exatamente. Gente, obrigada. Se vocês puderem compartilhar, printar a tela, publiquem nos stories de vocês, tá bom? Próxima terça-feira vai ter mais live. Eu acho que a live vai ser muito boa. Acho que é sobre cura de zumbido aí, sobre vários casos clínicos, tá bom? Beijo grande em vocês. Beijo, Flavinha. Tchau, tchau. Tchau.